Bom dia a todos. Vamos lá? Eu acho que a gente pode começar fazendo a nossa ginástica que nós fizemos na semana passada. O que vocês acham? Para a gente jogar a preguiça fora? Desse comecinho de domingo, assim, né? Com esse friozinho. Vamos lá? Ó, arrasta aí a cadeira, levanta do sofá. Vamos lá, pessoal? O amor de Deus é tão grande. Estica o braço e me leva para frente, e me leva para trás, e me joga para um lado, me joga para o outro lado, ó, me leva lá embaixo e show, preguiça, é para dar um salto, hein? Todo mundo está com o livro aí da catequese? Sim, eu tô. Sim. Então vamos lá na página. Sim. Na página 92 do livro. Página 92 do livro. Vamos lá? Então, aí o livro. Lembrem-se que a oração do ato de contrição é uma oração de arrependimento. Quando vocês forem para a confissão de vocês, né? Lembram dos passos para uma boa confissão? Né? Lembrar dos pecados, fazer o exame de consciência, né? Se arrepender dos pecados, arrepender de coração, arrepender verdadeiramente do que foi feito. Ter o propósito de não fazer mais, o bom propósito. E aí vocês vão falar os seus pecados para o padre. O padre irá pedir para vocês rezarem esta oração do ato de contrição ali na frente dele. Então vocês precisam saber esta oração, certo? É uma oração pequenininha, mas muito bonita, né? E depois que vocês tiverem ali, né, o perdão de Deus pelos pecados cometidos, o padre irá falar para você uma penitência, algo que você precisa fazer, né? Seja rezar uma oração, ler uma passagem bíblica, ele vai estar lá. E aí você faz, que é a penitência com vocês. Vocês estão se preparando para receber Jesus Cristo na Eucaristia. Qual é o lugar onde a Eucaristia está? É na casa da gente? Não. Onde que é? Na missa? Na missa. Na missa. Se a gente não vai lá na missa, a gente não fica perto da Eucaristia. E vocês, cada um de vocês está se preparando para este momento. Então, a gente precisa ir, sim, à missa. Eu tenho lido a missa aqui perto da minha casa, na paróquia aqui, porque eu não moro no Leblon, eu moro em Laranjeiras. Então, eu tenho ido à missa aqui pertinho da minha casa, não tenho ido na Santa Mônica. Mas, se vocês moram pertinho da Santa Mônica, vão lá na missa. Quem não pode ir presencialmente, pode ver a missa na televisão. Tem vários canais na televisão que transmitem a missa. Tem vários canais no YouTube. Minha mãe botou a missa do padre Marcelo Rossi. Então, assistam a missa pela televisão, então. O ideal é a gente ir na igreja e participar da missa presencialmente. Lá na Santa Mônica, está tendo todos os cuidados de passar álcool na mão, medir a temperatura. Também tem lugar específico para sentar, não pode sentar todo mundo junto, tem que sentar separado. Tá tendo tem higienização dos bancos. Então, por exemplo, não tem folheto da missa, porque não pode ter o papel do folheto da missa. Porque um vai usar agora, e o outro usa na outra missa, já teve contaminação. Então, participem da missa presencialmente, tá? O que acontece? Nós combinamos, né, lá no ano passado, que o nosso horário do encontro de catequese seria às 10 horas, né? Que é justamente no horário da missa da catequese. Porém, na Santa Mônica, tem missa às 11h30, tem missa às 8h30 da manhã, tem missa de tarde, tem missa à noite.
A missa de sábado à noite, vocês também podem participar, que é a missa de domingo. Então, tem muitos horários. E se, por algum motivo, vocês não podem ir nesse momento presencialmente, só durante a pandemia, tá? Assistam pela TV, pela televisão, assistam pelo YouTube. Tem muitas paróquias transmitindo pelo YouTube, né? Assistam, não deixam de assistir, para vocês verem a Eucaristia de perto. Vocês estão se preparando para receber a Eucaristia. Precisam participar deste momento, que é o momento mais importante é o momento mais importante, a missa. A gente poderia deixar de ter os encontros de catequese, mas a missa a gente não pode deixar de ir. Isso é muito importante, tá? Então, vamos lá no ato de contrição para vocês aprenderem. Todo mundo na página 92, né? Então, vamos juntos. Eu quero escutar vocês, tá bom? Vamos lá. Vamos rezar o ato de contrição 1, tá? Então, nós estamos reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ó meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, tem piedade de mim, perdoa os meus pecados. Por amor a ti, não quero mais pecar. Amém. Amor a ti, não queremos pecar. Amém. Vamos rezar outra vez? Ó meu Jesus, meu bom Jesus, que por mim morreste na cruz, tem piedade de mim, perdoa os meus pecados. Por amor a ti, não quero mais pecar. Amém. Amém. Então, nós estamos nos preparando para a primeira confissão de vocês e a primeira comunhão de cada um de vocês, né? Que o Senhor nos acompanhe sempre nesse passo a passo e neste caminho, né? E que possamos estar mais próximos dele na Santa Missa. Estaremos sempre reunidos em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, vamos lá. Agora, nós vamos lá na página 98. Na página 98 do livro. Abram aí, por favor. Era a atividade do nosso último encontro. Jesus saciou... Lembram a história da semana passada? Jesus, quando passava pelos lugares, a multidão seguia ele, porque ele fazia milagres, ele curava os doentes, curava, né, que já tinha até morrido, Jesus ressuscitava. Então, as pessoas queriam estar perto dele, conhecer Jesus, ser curado por Jesus. Então, uma multidão ia atrás de Jesus. Nisso que estavam Jesus e uma multidão e não tinham comida. Estavam com fome e não tinha comida. O que aconteceu? Ele repartiu os pães e os peixes. Isso, tinha um menino que tinha um lanche. Ele tinha 5 pães e 2 peixes, né? E ele ofereceu o seu lanche para aquela multidão. Ia dar, Anne? O lanche dele ia dar para aquela multidão? Não. Não. Então, Jesus multiplicou. Ele abençoou os pães, deu graças, ofereceu e repartiu. O menino ofereceu o pouco que tinha e um milagre aconteceu. Você também já partilhou algo com quem precisava? Escreva aqui a sua história e depois vamos conversar em grupo. Então, nós vamos conversar agora. Vocês já dividiram, repartiram algo? Compartilharam algo?
com alguém que precisava? Contem sua história. Sim. E aí? Então, eu tava na rua, passando na frente da igreja, tinha um moço que ele tava com uma perna amputada. Tava falando, né, que ele precisava de remédio para poder cicatrizar e tal. Aí, eu fui olhar para ver se eu tinha algum trocado. Quando eu abri minha bolsa, eu tinha R$ 10. Como não podia dar os R$ 10, porque eu tinha que voltar para casa, no caso 4,5, eu dei R$ 5 para ele. Ele me agradeceu muito e, se eu não me engano, ele tava com uma rosa na mão. Uma rosa. Aí ele falou que era uma rosa branca, alguma coisa assim. Não lembro a cor da rosa. Mas ele falou que ele sempre fica com essa rosa porque foi a primeira ajuda que ele ganhou. E ele tem muito sentimento por essa rosa. Tem uma, só que não é legal. Como é que é essa história, Porque não Gustavo? faz sentido. Ah, É que eu ajudei meu amigo a fazer missão e eu dei pão pra ele porque ele tava sem comida. no jogo ou pão de verdade? O pão de verdade e eu ajudei a fazer missão no jogo. Ah, então, é um ato um ato bondoso, né? Quando a gente compartilha aquilo que a gente conhece com o outro. A gente não precisa. O ato de solidariedade não é só, Gustavo, a gente dar alguma coisa, um objeto, ou dar dinheiro, ou dar comida. Não. Quando a gente divide o nosso conhecimento com alguém, a gente está tendo um ato de solidariedade, está ajudando aquela pessoa. Quando a gente ensina, quando a gente ajuda, né, a fazer uma atividade que ela não está conseguindo fazer, é um ato solidário. Muito bom, Gustavo. É porque meu amigo derrubou o prato sem querer. Ele não conseguiu, aí eu dei negócio pra ele. A comida lá. Muito boa essa atitude, parabéns. E, William, na escola, você ajuda seus colegas? É? Sim. Sim. E como é que é essa ajuda? Às vezes, quando ele pedia um lápis, alguma coisa, eu emprestava. Só isso. Lá antes da pandemia, né? Sim. Porque o que acontece? Hoje em dia, com a pandemia, a gente não está podendo dividir os objetos. Né? Se dividir, a gente tem que limpar, né? Depois, passar álcool, né? Por conta do Na coronavírus. minha escola, quando eu era do terceiro ano, tinha um garoto que jogava bola comigo. Ele era do meu time, eu era o capitão. Aí ele jogava muito, ficava bem suado, não tinha um copo para beber água. Aí eu levei 2 copos, um meu eu dei para ele. Boa atitude também, Cauã. Isso mesmo, muito bom. E Pedro, lembrou de alguma coisa? De alguma atitude que você partilhou algo com alguém que precisava? Às vezes, quando eu tô passando na rua com a minha mãe, com meu pai, e quando tem aquelas pessoas de rua, a gente ajuda dando dinheiro. Ah, sim, é uma boa atitude também. Se cada um ajudar um pouquinho, com o que tem, ajudar um pouquinho, imagine, se cada um ajudasse um pouquinho, será que teria tantas pessoas assim, né, precisando dessa ajuda? Lá na Santa Mônica, a gente faz campanha do cobertor nessa época de frio, não é? Aí você vai e colabora. Tem todo o primeiro domingo do mês, tem o domingo do pão, que a gente pode levar 1 quilo de feijão, 1 quilo de arroz, né? E faz as cestas básicas, né, para distribuir para as famílias que precisam. Então, a gente pode ajudar também na nossa paróquia, lá na Santa Mônica, fazendo participando dessas campanhas, né? Com o que a gente tem, né? Agora, vamos lá para o número 2, da página 98. Está escrito assim, ó. Se você fosse um menino que colaborou com Jesus para a multiplicação dos pães, como você se sentiria? É hora de imaginar. Como você sentiria se você fosse aquele menino? E aí, gente?
Você só tinha 5 pães e 2 peixes. Você ia comer sozinho? Você iria dividir? Eu queria estar lá para ver isso acontecer. Sabia, eu também. Queria ver. Né? Como é que será? Por causa que a gente nunca vai saber o que Jesus fez. E tiram satisfeitos ainda por cima. Pois é. Vocês imaginariam que vocês estariam como se vocês fossem aquele menino? Estariam felizes por estar dividindo o que vocês tinham? Ou estariam tristes porque você teve que dar o que você tinha? Muito feliz. Cada um vai dar a sua resposta. Não tem resposta certa, não. Mas, se nós que somos cristãos, né? E acreditamos em Jesus Cristo nos pede para a gente fazer o bem, é o nosso grande mestre. Se ele pede para a gente dividir, fazer o bem, compartilhar, e a gente, né, tem o nosso lanche lá e vê que a população está com fome, o ideal mesmo é a gente dividir, né? E a gente ficar bem por isso. E Jesus multiplicou, alimentou todo aquele povo. Se o menino tivesse dito que não ia dividir, o que ia acontecer? O povo ia continuar passando fome? Ia ficar com fome. O pé de Jesus? Ia ficar com fome. Mas ele dividiu e Jesus multiplicou, não é? Agora nós vamos lá para a página 100 do livro. Sim. Página 100. Esse é um encontro muito importante. Vamos lá, estamos na página 100. Qual é o nome do nosso encontro hoje? Cauã, lê, por favor, para gente. Jesus instituiu a nova Páscoa. No tempo de Jesus, as famílias dos judeus se reuniam para celebrar a Páscoa. Isto é, a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Eles preparavam a ceia de maneira que Deus ensinou a Moisés: pão ázimo, ervas amargas e cordeiro assado. Exato. Então, olha só. Se nós estamos falando que Jesus instituiu uma nova Páscoa, é porque existia uma antiga Páscoa. Concordam? E como é que era essa antiga Páscoa? O Cauã acabou de ler. Ó, os judeus, eles se reuniam para celebrar a Páscoa. A Páscoa dos judeus era diferente da nossa. Eles comemoram a libertação do povo de Deus da escravidão do Egito. Essa história nós vimos, né, há um tempo atrás, que o povo do Egito era escravo e Moisés libertou, né? E eles faziam o pão ázimo, que passavam o cordeiro. Essa era a Páscoa dos judeus. Olha cá, olha essa imagem. Essa imagem aqui é Jesus pouco tempo antes da festa da Páscoa dos judeus. Quem está com Jesus aqui? Nessa imagem? Os discípulos? Os discípulos, que eram os 12 apóstolos, não é? Os 12 apóstolos, que eram aqueles discípulos mais próximos de Jesus. O que Jesus está fazendo? Tem nas mãos? Fazendo a ceia. Sim, mas o que ele tem na mão? Pão. O pão. E o que ele fez com esse pão? Dividiu. Repartiu. Repartiu. Ah, peraí. Isso me lembrou a história que a gente acabou de lembrar, não é? Do menino que repartiu dividiu o pão. E Jesus, deu graças e ofereceu a todos. Vamos continuar aqui. Anne, você pode ler, por favor? Está escrito no finalzinho da página. Antes da festa da Páscoa, Jesus convidou seus amigos para a última ceia. Ele queria despedir-se deles, pois sabia que estava chegando o momento de se entregar pela salvação de todos.
Era a quinta-feira antes da Páscoa, a cerimônia religiosa mais importante dos judeus. Vamos ver como tudo aconteceu lendo Mateus 26. Isso. A Júlia não sei, não. Isso mesmo. Mateus, você já sabe, né? Capítulo Mateus, 26, Sim. versículo 26 Versículo até o 26 a 28. Exato. Deixa eu só Muito abrir aqui, bom, por favor. muito bem. Olha só, eu vou ler aqui para vocês que eu estou com a Bíblia. Eu vou ler. Então, Eu olha também só, tô. qual era a situação? Era antes da festa da Páscoa dos judeus, Jesus, que era judeu, e o povo ali todo era judeu, eles iam comemorar a Páscoa. Então, Jesus convidou os seus amigos, que eram os 12 apóstolos, para uma ceia, para um jantar. Ele queria se despedir deles. Por quê? Porque Jesus sabia que estava chegando o momento da salvação. Qual era esse momento? Da morte na cruz. A crucificação, morte. A crucificação e depois sua ressurreição. Então, isso aconteceu na quinta-feira antes da Páscoa, tá? Eu vou ler aqui rapidamente para vocês o que está escrito no Evangelho de São Mateus, capítulo 26, versículo 26 a 21. Durante a refeição, Jesus tomou o pão, bendizeu, partiu e deu a seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo. Tomou depois o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança, derramado por muitos homens em remissão dos pecados. Foi isso que Jesus disse. Vocês lembram em algum momento que o padre fala essas mesmas palavras? Na missa, quando ele vai dar a Eucaristia. Exatamente, na missa, no momento da ceia, que é a ceia, ele está no altar, não é? E ele levanta a Eucaristia, levanta a hóstia, que naquele momento não é mais hóstia, não é mais pão, é o corpo de Cristo, e fala essas palavras: tomai, comei, está no corpo, né? E depois ele levanta o cálice com o vinho, que não é mais vinho agora é sangue de Cristo. Levanta e fala: tomai e bebei, isto é o meu sangue. E aí, neste momento, é como se a gente fosse transportado para aquele momento da última ceia. A gente está vivendo aquele momento juntos ali na igreja, juntos com o Padre e, né, na figura de Jesus. Vamos continuar aqui para a gente terminar. Na página 111. Gustavo, lê, por favor. Nessa noite, Jesus instituiu a nova aliança na ceia pascal. Jesus se oferece ao Pai, dando-nos o seu corpo e o seu sangue como alimento de salvação. A Eucarístia, na Páscoa cristã, o Cordeiro Pascal é o próprio Jesus, que na sexta-feira entregou-se na cruz para nos salvar. Então, olha o que o Gustavo leu aqui, ó. Neste momento, Jesus faz uma nova aliança conosco. Aliança é estar junto, né? Estar unido. Então, ele oferece o seu próprio corpo, ele oferece o seu próprio sangue para nos salvar, como alimento da salvação, que nós chamamos de Eucaristia, que cada um de vocês está se preparando para receber, não é? Então, este é o momento mais importante ali da missa, o momento que nós podemos ver de pertinho, como se a gente estivesse junto de Jesus lá na última ceia. Olha, esse gesto o padre faz na missa também, não é? Vocês lembram? Ó, a ceia de Jesus com seus discípulos antecipou o seu sacrifício na cruz. Então,
Jesus ali na ceia, ele estava anunciando que se daria de corpo e sangue para a nossa salvação. É lindo demais isso, pessoal. Muito bonito. Jesus se dá por inteiro para a gente. Ele não dá só o dedinho mindinho ou só a pontinha do nariz. Não, ele dá inteiro, de corpo e sangue para cada um de nós, para a nossa salvação do pecado. Se tudo isso não tivesse acontecido, estava previsto e anunciado por Deus para que isso acontecesse. Mas se não tivesse acontecido, a gente poderia nem estar aqui hoje reunidos para falar desse momento. Queridos, então, nós vamos ter um compromisso de ir à missa ou participar da missa pela televisão ou pela internet e fazer a atividade da página 102. Combinado? É pequenininha a atividade, hein? Eu sugiro que vocês façam logo agora, que é só ligar os pontinhos que vocês já estão com tudo na cabeça, tá? Página 102 para fazer, hein? Grande beijo, ó. Tchau, até a próxima, viu? Tchau. Tchau.